Agora a gente vai receber aqui um convidado mais do que especial, mas antes eu quero até colocar o teaser. É logo mais, começa às 2 horas da tarde, um programa que você não pode perder aqui no canal UOL, é o Alt Tabet. O que é isso? Ele mesmo explica, vamos ver o teaser. Sabe o Alt Tabet? Sabe? Mentira, você não sabe, porque a gente nem estreou ainda. Você faria uma suruba? Não. Não? Você não tem essa curiosidade? Já fez? Sobre o passado, prefiro não fazer nenhum comentário. Todo santo dia no Brasil tem alguém que me fala por que você não vai embora daqui. Quando eu chego no meu país, a primeira pessoa me fala por que você não vai embora daqui ou por que você foi embora daqui. Mas você acha que ninguém te filmou? Acho que não. Então mostra. roda um pau médio de relengo passando vergonha na suruba. Eu acho que vocês fazem parte de uma gangue que dobra a roupa antes de transar, sabe? Não, minha esposa pode te confirmar. Sabe quando você tem 1000 abas abertas no seu computador e você tem que dar atenção para todas elas e você fica dando assim um Alt Tab? E é por isso que no meu talk show a gente dá um Alt Tab, ou melhor, um Alt Tabet, na vida dos nossos convidados para descobrir todas as pessoas que elas são. Você perdeu sua mãe muito novo, né? E eu já vi você falando da sua mãe, evidentemente, com bastante carinho e tal. Como é que ela ia estar hoje? Por muitos momentos eu ficava imaginando o que a minha mãe me perguntaria, o que ela falaria para certas situações que eu tô ali, que eu tenho que tomar uma decisão. Foi um processo que foi bonito de fazer. Quando me deram a residência e o RG e quando eu fui votar pela primeira vez, foi emocionante pra caramba. Assim. Eu adorei ficar careca, tá? Ah, agora você vem me dizer isso. Mas não é bom, você não tem vaidade, puto, eu não gosto do meu cabelo. E a minha filha não deixa. Ela fala, não, pai, não, você não vai ficar careca. Mas eu acho que não, eu acho que ela atribui a minha careca à doença. A doença, claro. É. Então você tá me dizendo que você sofreu um golpe do PSDB? Isso pode ser interpretado como golpe. Quando sair anunciado e vai estar eu de um lado e você de outro, as pessoas vão achar que isso aqui vai ser o zaralho, que vai ser uma entrevista de 2 comediantes e tal, sei lá o quê. E pela primeira vez, eu tô ouvindo o repórter doidão sem estar nada doidão. Me conta uma coisa sobre você que ninguém sabe. Alt Tabet, em breve, aqui no UOL. Cadê ele? Olha ele aí, que honra! Ele chega ao nosso time. Tabet, seja muito bem-vindo aqui no canal UOL. Que honra tê-lo aqui na nossa tela. Boa tarde para você. Boa tarde, Fabiola. Boa tarde, Josias, Thales, todo mundo que está assistindo a gente. O privilégio é meu, né? A honra é minha. Imagina, estou aqui nesse timaço, né? Já estou participando aí dos programas do UOL, de divulgação e tal, e muito lisonjeado, muito feliz. Aliás, a gente está para se falar ao vivo, assim, há muito tempo, né, Muito Fabiola? E tempo. A finalmente gente sempre fica conseguimos. tentando, mas você tem essa agenda e a gente resolveu te laçar de vez. Vai fazer Olha um aí. programa aqui no canal UOL, entendeu? E que estreia logo mais às 2 horas da tarde, depois do Olha Aqui com o Reinaldo Azevedo. É um programaço que vem aí, ó. A gente já viu esse teaser aqui juntos, né? Eu, Josias, tá? A gente deu muita risada. Você perguntando pro Dória da suruba e tudo mais. E hoje as pessoas vão ser muito surpreendidas, né? Porque você estreia justamente com o Diogo. E todo mundo vai esperar alguma coisa ali e você vai além. Você quer intimidade com seus entrevistados, é isso, Tabet? O que vem por aí? Mais ou menos. Não vou dizer que eu tenho intimidade com todos os entrevistados, que, tipo, com o Dória eu não tenho nenhuma intimidade. Não, mas... você quer tirar a intimidade dele. Não tô falando que você tem a intimidade, mas não. você quer, claro, né? Claro, totalmente. Mas assim, essa é a ideia, né, Fabiola? Eu tenho falado para as pessoas que assim, eu sou um fã de muitos anos do formato de talk show, né? Que é um formato consagrado na TV e até hoje ele é bastante estabelecido, bastante presente na TV dos Estados Unidos, por exemplo. É o horário nobre, né? Se tem o talk show e depois faz tanto sucesso que eles ainda fazem o Late Late Show, né? Que é mais tarde. E é uma segunda linha de talk shows que acontece lá. E aqui no Brasil, a gente chegou a ter essa cultura muito viva entre nós, mas que ela ficou um pouco de lado depois que o Jô se aposentou, né? Houve algumas tentativas assim de substituir o Jô Soares, mas ninguém conseguiu, e eu também não tenho essa pretensão, porque o Jô Soares é outro patamar mesmo. Mas eu sempre senti muita falta de ver isso, e acho que o brasileiro gosta de um modo geral. Tanto é que esse formato ele ficou um pouco de lado, mas o MesaCast, os podcasts, as entrevistas, elas continuam fazendo sucesso. O brasileiro continua consumindo esse tipo de produto. Mas eu sentia falta de ver alguma coisa que tirasse os convidados da zona de conforto, sabe? Mas assim, sem constrangimento, sem nenhuma saia justa, de um jeito fluido, fácil, simpático para todo mundo. Para o convidado, para mim e para quem está assistindo.
a gente vê muita parceria, né? Muito parça entrevistando parça, amigo entrevistando amigo. Eu queria entrevistar as pessoas e tirá-las de uma zona de conforto. Por exemplo, hoje a gente estreia com o Diogo Defante, né? Que é um comediante muito ousado, é um comediante peculiar. Foi eleito agora ontem o Homem do Ano pela revista GQ. Então, assim, e ele é um cara que todo mundo espera loucuras e insanidade dele, porque é isso que ele faz. Mas eu quis trazer o Diogo e fiquei lá conversando com ele por quase 2 horas, e não só ele contou fatos engraçados, evidentemente, porque ele é um comediante, trabalha com isso, trabalha na rua, etc., mas ele contou um outro lado dele que eu nunca tinha visto. Ele falando da relação dele com a mãe dele, da perda da mãe, da família, as expectativas dele de futuro, os medos, os receios dele, a tristeza, lidar com a fama, como é que isso bagunça a cabeça de um cara tão jovem, né? E hoje as pessoas não têm muita noção disso. Eu saí com o Diogo Defante uma vez pela rua e era insano. As pessoas vão correndo atrás dele e às vezes até o agredindo fisicamente de brincadeira, porque acham que isso faz parte do dia a dia dele. Ele conta um pouco disso pra gente. E a mesma coisa com o Dória, por exemplo, né? O Dória, ex-governador de São Paulo, um cara que diz ter largado da política, mas ele é bastante político na entrevista dele. Ele fala, inclusive, de declarações muito fortes sobre o PSDB, sobre ex-colegas dele, da relação dele com o Geraldo Alckmin, das pretensões dele, e fala, claro, da suruba. Não podia deixar de perguntar da suruba, né? E perguntei e fui bastante contundente para saber dele o que ele tinha para me dizer daquilo. E vou deixar as pessoas descobrirem quando Não assistirem vamos o dar programa. spoiler, não. Não Agora- vamos te agora- cobrar. Fala. Agora, o Tabet, primeiro, bem-vindo, né? Muito bom tê-lo aqui. Até ontem, quando me perguntavam o que eu faço da vida, eu trabalho no UOL, agora já posso dizer que sou colega de trabalho do Antônio Tabet, né? Que é um selo de qualidade, né? Mas eu queria lhe perguntar o seguinte: um comediante entrevistador dispõe de um salvo-conduto que não costuma estar disponível para o jornalista convencional, né? Você pode fazer perguntas que, se a gente fizer aqui, o cara vai dizer, pô, esse cara está de graça comigo, né? Como é exercer esse direito? Você se sente, de fato, em condições de fazer qualquer tipo de pergunta? Exatamente, você tem toda a razão, José. Eu me sinto em condição de fazer essas perguntas, justamente porque elas têm por exemplo, eu uma vez, quando eu estava no canal My News, né, entrevistei o general Hamilton Mourão e perguntei se o vôlei que ele jogava na praia era vôlei de verdade ou se era aquelas palhaçadinhas de vôlei de coroa que joga a bola para cima. Então, eu posso fazer essa pergunta para um político sem soar ofensivo. Se alguém num canal de notícias faz essa pergunta, ele pode ficar mais receoso. Eu tenho realmente esse salvo-conduto de poder fazer um tipo de pergunta mais cáustica, um pouco mais de picardia, mas aquilo. Eu também não tenho uma intenção de prejudicar o entrevistado, entende? Porque muitas vezes em outro ambiente essa pergunta vem com uma carga de maldade. Eu tenho só interesse legítimo Agora, tem em limite, saber. não? Tem limite? Eu acho que o limite é bom senso, né? O limite é você ser sensato, ter um bom gosto. Porque eu não quero que o entrevistado saia do programa com a impressão de que ele foi maltratado ou que ele não quer mais voltar ali. Pelo contrário, eu quero que ele volte ele esteja ávido para voltar. Porque aí a intimidade. Eu prefiro tirar do entrevistado tudo que ele tem a partir de gentilezas do que conseguir arrancar alguma coisa dele num vacilo e perder esse cara para sempre. Eu acho que nessa intimidade eu consigo manter esses entrevistados durante mais tempo comigo. E não é só querer arrancar do cara. Há alguns apresentadores de talk show que começaram a fazer perguntas muito agressivas com os entrevistados, e eles acabaram se queimando. Acabou que esses programas que de início chegaram a ter alguma proeminência foram perdendo espaço. Isso, pelo jeito, não vai ocorrer com você, porque você não está querendo entrar nesse campo, não é mesmo? Thales, você tem toda a razão. Eu gosto muito de
de uma frase que diz: mate-os com gentileza. Eu quero sempre estar com a gentileza comigo ali para trazer esses caras. Mas sim, você tem toda a razão. E acho que hoje em dia, né, no mundo que a gente vive, no qual esse pêndulo moral ora está de um lado, ora está do outro, você é isso ou você é aquilo, eu acho que a gente precisa de um equilíbrio, na hora de trazer a pessoa, entrevistá-la, saber dela, entender. Você pode concordar em discordar. Eu posso entrevistar uma pessoa que pense completamente diferente de mim. Mas eu tenho, assim, o dever de debater, entrevistar, conhecer essa pessoa para entender o ponto de vista dela. Mas você sabe que até na entrevista política, na entrevista séria, isso tem um certo efeito. Se você faz a pergunta com educação, ou até de maneira simpática, o entrevistado não se sente à vontade para não responder, ou para ser antipático, ou para brigar. Você acaba arrancando dele mais de uma maneira simpática do que de uma maneira agressiva. Eu acho que eu queria apontar um entrevistador da nossa área que eu acho ele brilhante, que é o Roberto Dávila. Você não vê o Roberto Dávila agredindo nenhum entrevistado. Ele é educado, simpático, etc. E arranca coisas dos entrevistados. Eu acho que tem um ponto também, Tabet, que eu queria te perguntar, e você, que é muito legal, porque você vem aí cruzando as gerações e você começou antes desse tempo dos recortes, né? A gente está vivendo também esse momento, né? A gente que entrevista tanta gente aqui há tanto tempo, você vê que hoje em dia as pessoas, elas estão muito mais comedidas a soltar coisas, porque você falou até da época do Jô Soares, que a pessoa sentava naquele sofá ao vivo, ela se entregava daquela maneira. Você conseguir tirar isso dos entrevistados hoje tem um pouco mais de dificuldade. Por quê? Porque a gente sabe o quanto tem sido cruel o mundo das redes sociais, o mundo dos recortes, no qual eles pegam um trecho da sua fala, repercutem de uma maneira, você tá no zap da tia, do tio, nananana, e vira um caos, e vira meme. Como é que é esse momento disso, né? Porque ainda mais a sua entrevista, que tem aquele ponto, nananã, aí pega, por exemplo, essa história do Dória mesmo, ele falando sobre a suruba, essa questão dos recortes, o que isso mudou no entrevistar e ser entrevistado? Eu acho que são duas coisas, né, Fabiola? Primeiro, tem muito a ver com isso que você está falando, com o que o Thales falou também, né? E a gente vê hoje que muitos entrevistadores, eles não se contentam em entrevistar. Eles querem lacrar para a galera deles, eles querem ir bem no grupo de WhatsApp deles. Então, assim, ele quer dar uma punhalada no entrevistado ou em alguém para que isso viralize e ele seja alvo de vários e vários likes. E esse não é de fato o meu objetivo, sabe? Eu não estou atrás de like, eu estou atrás de tirar dessas pessoas, conhecer essas pessoas mais a fundo, pessoas que eu julgo interessantes ou que eu acho que são relevantes. Então eu quero tirar delas esse tipo de informação. E algo que seja também positivo para elas. Você tem toda a razão quando você fala dessa indústria dos cortes, né? Ainda mais hoje, quando editam, tiram de contexto e etc. Mas no Alt Tablet que eu tenho feito é o seguinte: eu converso com as pessoas. Primeiro eu faço uma pesquisa muito detalhada sobre a vida do entrevistado. Isso já faz toda a diferença, porque eu já dei entrevistas, vocês já deram entrevistas, e você sente quando uma pessoa está te entrevistando e ela sabe da sua vida ou ela não sabe da sua vida. E quando ela sabe da sua vida e está interessada, está estudada, você já tende a se abrir mais, porque você sabe que aquela pessoa está ali interessada de fato em você. Então a gente começa daí, a gente começa com uma pesquisa bastante aprofundada. E depois de muito tempo de conversa, uma conversa que seja amistosa, sensível e heterogênea, no fim eu chego para o entrevistado e falo assim: me conta uma coisa que você nunca contou para ninguém. Eu faço isso para todos os entrevistados. E todos eles têm dito coisas que eles não disseram em nenhum lugar, e são coisas assim que você fala: uau, assim, eu estou conseguindo, uau, aliás, na hora de renegociar isso aí, uau, a gente vai ter que ver que eu estou conseguindo várias manchetes, vários leads aí para o UOL, a partir de declarações que nunca foram dadas, sejam de comediantes, políticos, esportistas, e acho que eles ficam sem esse receio, Fabiola, porque gera uma confiança. É isso que a gente tem falado desde o início. É uma entrevista na qual o cara se sente à vontade. É o ambiente que você Agora, cria ali. Tabet,
Houve um tempo em que comediante tropeçava nas piadas, né? Era só observar a cena política, você tropeçava nas piadas. Era até uma concorrência meio desleal dos políticos com os comediantes, né? E na era do bolsonarismo, a gente passou a conviver com o ódio, né? E as emissoras até sumiu o programa de humor inteligente, que explorava os aspectos políticos, então você não vê mais na televisão aberta e dificilmente vê também na TV fechada, né? Você acha que a difusão de ódio dificulta ou facilita o seu trabalho? Olha, eu acho que o ódio é ruim em todos os aspectos, né? O ódio não ajuda nada, não ajuda ninguém, o ódio é sempre ruim. Mas eu acho que houve ali também, de novo, a gente vive num constante pêndulo moral, é uma teoria que eu tenho. Então, esses programas que satirizavam políticos e que eram inteligentes e que faziam piadas polêmicas e que tiravam leite de pedra em algum momento, depois de algum tempo no ar também, viraram, na minha modesta opinião, eles começaram a ficar pueris, começaram a ficar bobos, começaram a ficar ir atrás do tal do like, ou da audiência fácil. Então, eu acho que esses movimentos são sempre muito fluidos. Mas nada é pior, Josias, do que a concorrência com a comédia. Porque, assim, várias e várias vezes, em reunião de pauta do Porta dos Fundos, a gente sugeriu escrever um roteiro sobre um acontecimento. Vamos, sei lá, imaginar um roteiro no qual um político chega e fala uma atrocidade assim. Aí a gente na reunião falava assim, não, gente, mas isso é muito absurdo. Nenhum político nunca falaria um negócio desse. Passa uma semana, o cara vai lá e fala. E a gente fica, pô, tá vendo? Se eu tivesse escrito esse roteiro, ele era vetado. Agora tá aqui a realidade batendo de frente comigo. Vem cá, eu queria mas fazer acho uma que pergunta fazer a um pouco piada com indiscreta. ódio, né? Que é um pouco do que o Josias falou, por exemplo, tudo que aconteceu nos últimos tempos no Brasil e uma violência. Dá para virar piada isso? Dá para brincar com esse tipo de coisa, né? Que nem essas coisas absurdas que são ditas. Agora a gente estava repercutindo a frase do Eduardo Bolsonaro com o Silvio Almeida. A gente vê aquela cena, você fala, pô, isso daí parece cena de, né, é bizarro o que você vê ali. Ele falando, chamando o Flávio Dino de negro, de preto trans. Tipo, dá pra fazer piada desse tipo de coisa? Quer dizer, essa cena política hoje, esse cenário que a gente vê da política, dá pra utilizar isso de alguma maneira, Tabet? Assim, eles só vão aumentando o sarrafo, né? Porque um dos recursos do humor é o exagero, né? E quando a gente está diante de situações nitidamente exageradas como essa, fica mais difícil para você estender essa barra do exagero. Então, o que um político retratado com exagero teria de fazer para parecer exagerado diante dos políticos que nós temos hoje em dia? É muito difícil. É só você entrar um deputado pelado numa CPI, ou com uma melancia pendurada no pescoço, ou ele cuspindo fogo, porque um presidente dizendo que vacina faz virar jacaré, coisa assim. Né? Não, coisas exatamente. Básico coisas absurdas. Eu queria saber um bastidor, desculpa, é uma pergunta um pouco indiscreta. Você entrevistando lá o João Dória, quando você perguntou aquele negócio da suruba, houve um vídeo do João Dória que se disse que de uma suposta orgia e que o João Dória brigou com isso na mídia, etc. e tal. Foi para a justiça. Ele brigou que houve uma perícia, ele apresentou uma perícia dizendo que o vídeo era falso. Aí veio a Polícia Federal e fez uma perícia em cima do vídeo, dizendo que não houve mudança no vídeo. Quer dizer, há uma discussão dele com a polícia sobre isso. Eu queria saber o seguinte, ele depois não reclamou com você, não disse assim, pô, você fazer uma pergunta sobre isso daí não me deixa mal? Não, nem um pouco. Não houve nenhum tipo de reclamação da parte do João Dória, muito pelo contrário, ele foi muito solícito no início, durante, ao fim da entrevista. Não houve nenhum problema, até porque a gente, de novo, falou isso de um jeito que não foi uma pedrada na cara dele do nada. A gente começou a falar, falamos disso,
Foi sorrindo, inclusive. Pô, você. Mas quando você lembra de uma suruba, você fica feliz, né? Você dá uma sorridinha, você dá um sorrisinho, você dá uma risadinha. Não sei, não vou falar sobre o passado. Não, depois... Olha o Thales! Thales, olha, Thales vai ter que revelar, vai lá ser entrevistado pelo Antônio Tabet. Ó, Tabet, muito legal você estar aqui. Volta outras vezes no All News pra gente falar de outros assuntos. Você está sempre acompanhando tudo. Vem aqui também pra gente te entrevistar, tá bom? Quando você quiser, Fabiola, me chama que eu venho. Boa sorte pra você. Estreia hoje, estaremos todos atentos, 2 horas da tarde. Alt Tabet, o novo programa do UOL aqui. Muito legal ter você no nosso time. Um beijo, boa sorte pra você. Um beijo pra todos, um beijo, Fabiola, Josias, Thales, pessoal que tá assistindo a gente. Até daqui a pouco, 2 da tarde, ao vivo. Ao vivo não, né? Gravado com o Diogo Defante. Mas ainda bem Beijão, que é gravado, né? Quem sabe depois, ó. Thales, um beijo, até! Um beijo, Fabíola, um beijo, Josias, um beijo, Tabet. Tchau. E um beijo Tchau. para a audiência. Tchau, Josias, até amanhã. Tchau, tchau. Beijão para todo mundo. Agora podemos dizer, hein, Fabiola, estamos trabalhando aí com o Antônio. Meu colega de trabalho. Agora eu vou acrescentar no currículo aqui. Olha, Josias. Eu que vou.